Começa agora o Mateada Podcast. Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade, esse aqui é o Mateada Podcast e hoje eu tô aqui num papo muito especial sobre mulheres no mercado de trabalho olha, pra vocês verem como eu estou aqui completamente à vontade, essa pessoa que vos fala, com todo o local de fala, como se dizem aí, pra gente bater um papo sobre isso. À minha direita hoje aqui como co-âncora eu tenho minha esposa, Luana Borges. Olha aí, apelou pra recursos caseiros hoje. Apelei para recursos caseiros. Tu quase apareceu esses dias no podcast quando veio trazer água aqui pro Fabiano Brasil. Normalmente eu tô de assistente, de palco. E aí hoje eu tô aqui pela primeira vez. Participou da gravação de quase todos os episódios até agora, né? Quase todos. Só que Tava sempre nos bastidores. Nos bastidores. Isso aí. Cervejinha e tal, tudo eu. Tá nervosa? Não, tô em casa. E eu também tenho aqui a presença da Ana Luísa pela segunda vez aqui no Mateada Podcast. Sim. Eu preciso dar os méritos aqui, que a ideia desse conteúdo foi teu, né? Yes. Muito bem, e foi muito legal. Eu acho que é um assunto que a gente tem que conversar, e ainda mais tendo um lugar para a gente poder também trazer esse tipo de assunto. E queria te agradecer por ter aceitado, né, esse tema e ter trazido também a Luana aí para compor a mesa, que veio com várias histórias que a gente vai trazer hoje aí, sem spoilers. Sem spoilers, que legal. E a presença da Camila também, aí estreando no Mateada Podcast. É a tua primeira participação em podcasts? Minha primeira participação, sim. Estou, muito feliz e com certeza, para contribuir e trazer um pouquinho dessa trajetória, no feminino, nessa parte. Pô, que legal. Sejam muito bem-vindas. Eu confesso que eu tô meio perdidão aqui. Tá sem saber por onde começar hoje? Tô meio sem saber por onde começar. Eu sempre pergunto pra ele, mas como é que tu sempre tem assunto com as pessoas? Sempre, né? Ele não fica sem assunto nunca. Hoje a gente viu ele. Estamos vendo ele sem saber por onde começar. Ficou difícil Pode começar contando da grande coincidência do dia de hoje que a gente descobriu. Verdade. É verdade. Hoje, é que a gente está gravando hoje aqui no dia 26 de agosto, dia da... Me ajuda aí? Dia Internacional da Igualdade Feminina. Isso. E foi uma grande coincidência. E foi uma coincidência. A gente descobriu isso agora há pouco, né? Um pouquinho antes de começar aqui. Fui impactada por essa informação. Já me deu vontade de fazer até ao vivo, pra gente entrar no ar no dia certo. Faz de conta que foi tudo pensado. Faz de conta que foi tudo pensado. Estragou tudo agora dizendo isso. Né? Podia ter fingido. Enfim, mas eu acho que esse assunto ele realmente é bastante pertinente, porque eu acho que o mundo inteiro está passando por uma transformação, assim, né? Na maneira de agir, na maneira de pensar, no posicionamento. A gente vai falar muito aqui sobre esse universo feminino, mas a gente vê uma mudança grande em gênero, raça, tá tudo... As pessoas estão mudando, né? A forma de encarar isso e de se relacionar, né? Com uma com as outras. E a gente vê diversos movimentos, né? Dentro desses universos aí. Então, é um papo muito legal aqui. E eu gostaria muito que ele representasse, a gente vai falar muito do universo feminino mesmo, mas de certa forma representar todos esses movimentos, né? Que acho que todos precisam se sentir incluídos. Eu quero muito, em algum momento aqui, poder conversar sobre outros assuntos que são extremamente importantes para o nosso universo de trabalho, mas veio a calhar que esse vai ser o primeiro deles, né? Acho que é importante lembrar que a discussão está maior, mas o ambiente ainda é muito, ainda está muito desequilibrado, né? Puxei números, como uma boa pessoa de exatas, 37% dos cargos gerenciais no Brasil ainda são só, né, para mulheres. Quando a gente olha em termos de ganho, de rendimento, a mulher ainda ganha só 77% do que o homem ganha nesses cargos. Então ainda tem um caminho grande, né? Por mais que a discussão acho que nunca foi tão grande quanto hoje, mas o caminho até essa igualdade ele ainda é longo, assim. O Brasil, entre 150 países, é o 92º em desigualdade. Então, tá feia a briga ainda, né? Tá feia a coisa. Bastante. Isso tudo são dados do IBGE, só para lembrar. Fonte, para mostrar que é sério o estudo.
Mas vocês acham que isso está, de alguma forma, mudando? Assim, vocês sentem na pele isso mudando? Ou é só uma questão de discurso, por enquanto? Não é questão de discurso. É questão de mudança, porém lenta, né? Eu acho que tudo é uma questão de processo. E a gente, estando aqui, falando aqui sobre isso, é um passo importante. A gente tem passado por algumas situações durante muitos anos. Maria Luísa Trajano aí tem trazido muito isso dentro um pouco do comércio digital, né? Dentro do mundo digital. E diz que nós precisamos sim pagar as contas com negros, com mulheres, porque isso tudo vem reprimido já de muito tempo. Então, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente, no meu espaço, na minha roda de amigos, na minha família, quanto mais eu falo sobre isso e quanto mais eu afirmo que sim, tem que ter uma igualdade. Não é que eu quero que a mulher ganhe mais, que a mulher tenha privilégio, não. É igualdade. Assim como acho que homens também tenham que ter vários privilégios e várias coisas que mulheres têm dentro de ambientes corporativos, porém, sempre foi mais difícil para a mulher, né? Isso é histórico. Então, eu acho que é um processo que está rolando e que está acontecendo, mas que está devagar, porque ainda tem muita gente retrógrada, assim, muita gente. E ainda mais pessoas mais antigas, empresas com histórias mais antigas, empresas familiares, empresas onde tem muito homem na fundação, na diretoria, né? Então, é complicado. Mas eu acho que sim, que a gente tá bem melhor, a gente já tem lugares de fala, a gente já tem movimentos. Hoje, as mulheres, elas, por natureza, já se juntam mais do que homens, né? Então, as mulheres estão unidas e eu acho que isso é a coisa mais importante que tem. As mulheres se reconhecerem nesse lugar de precisamos estar juntas e poderem, aos poucos, fazerem a diferença, né? A gente não pode esperar uma coisa grande se ninguém está fazendo nada. Uma puxa a outra, né? Que todo mundo fala. Ninguém solta a mão de ninguém. É aquele ditado que eu gosto de falar, a união faz a força, né? Aquela palavra, porque assim, no decorrer dos 10 anos da minha carreira profissional, como recursos humanos, como recrutadora, se tem uma vaga hoje anunciada e vem 500 candidatos, a vaga é anunciada para o masculino. O próprio gestor da vaga pede, de preferência homem, de preferência tal idade, de preferência isso, aquilo. Então, assim, nesses 10 anos, né, mesmo no século XXI, né, no momento de transformação que estamos passando, né, de pandemia, de repensar valores, repensar princípios, né, e falando mesmo da inclusão, ainda fica muito difícil de ver esse cenário, né? Por quê? Porque nesses 10 anos, se tem 50 vagas na empresa, 45, 40 é masculina. É para conservar o status quo, né? Sempre foi assim, vamos manter assim, é assim que eu sei lidar. E as pessoas me perguntam, Camila, na área de recursos humanos, o foco é o homem na gestão de recursos humanos ou a mulher por ser uma área, a princípio, mais feminina? Nas empresas, né, nesses 10 anos, pelo que eu conheço, pelo que eu já percorri e com quem eu já trabalhei, homens. Diretoria de RH, homens. Gerência de RH, homens. Ok, para fazer uma entrevista, uma analista de RH, né, uma coordenadora de RH. Mas quem realmente está ocupando uma posição na área de recursos humanos, que é uma área totalmente humana, né? Estamos falando totalmente, né, humanas. Então, a inclusão ainda ela não é, né, feita, né? A diversidade ainda não acontece, se escreve muito, se fala muito, mas na prática ela ainda não acontece. E como é que eu estou imaginando uma situação extremamente delicada, assim, né? Tu entende uma causa, defende ela, por outro lado tu recebe uma job description lá dizendo que precisa ser homem. E aí tu deve entrar num dilema muito grande, porque é uma situação errada, mas ao mesmo tempo teu emprego está em jogo ali, porque se tu te rebelar contra isso, tu pode ser demitida alguns dias depois, né? Como que resolve esse tipo de problema e como é que tu lida com isso? Na verdade, como acontece, né? A gente é doutrinado, né, trabalhando em empresas
que trabalham dessa forma, se o gestor falou, tá dito. Tu não pode nem discutir. Se o gestor falar X, Y, Z, tu não pode nem argumentar. Por quê? Eu sou apenas uma analista de recursos humanos, eu sou apenas a pessoa dos recursos humanos que vai fazer a entrevista, a recrutadora. Então, eu não posso nem discutir com ele, simplesmente eu tenho que acatar e achar o perfil profissional que ele deseja. Né? Então, assim, é muito complicado, porque se tu vai entrar realmente numa discussão numa empresa, independente do tamanho e do porte dela, referente a isso, às vezes até nós, mulheres mesmo, por isso que eu digo, a união faz a força. Nós, mulheres, precisamos nos unir cada vez mais e fazer valer os nossos direitos, né, de igualdade. Mas e como é que faz nesse sentido? Tem que tentar mudar o mindset dentro da empresa. Antes da vaga ser aberta. Vai ter que partir da liderança de alguma forma, né? E todo mundo que puder, de alguma forma, impactar essa liderança, acaba tendo essa obrigação de fazer. E não precisa necessariamente ser uma mulher para isso, né? Existem muitos homens abrindo a cabeça para isso, entendendo que a diversidade tem tem uma importância, né? Entender o valor em cima da diversidade. Qual que seria o sonho, né? O sonho é que aquilo que é retratado na sociedade, em termos de diferenças, estivesse em todos os ambientes. Então, que a política retratasse a população em termos de gênero, de raça, de todas as diversidades, são tantas, né? Tantas nuances. Isso devia estar dentro das empresas, isso devia estar na política. Só que como há muito tempo, né, que são os homens brancos, heterossexuais, enfim, que estão lá e que estão tomando as decisões e criando as regras, acaba se criando regras que protegem esse grupo e dificulta a entrada dos outros. Mas cada vez mais a gente tem falado, né? A gente falava aqui antes dos aliados, então é a mulher passando a mensagem, né? E todas aquelas que chegam lá em cima puxando as outras, né? O que a gente estava falando, e esses aliados que em algum momento também podem fazer esse papel de ir abrindo as portas para essas discussões. Mas é por isso que é tão lento, né? Mas e essa mudança, como é que ela está acontecendo hoje? Porque a Ana Luísa tinha falado antes ali que é uma mudança lenta, né? E isso acontece porque demora para as pessoas mudarem de opinião, ou elas não mudam de opinião e o que acontece é que as pessoas mais antiquadas, digamos assim, elas vão saindo do mercado de trabalho, porque vão se aposentando, fazendo outra coisa, e a galera nova que está entrando entra com uma cabeça diferente. Eu acho que é mais isso, né? Também. Também porque depende, né? Aí a gente tem colaboradores de 30 anos, menos de 30 anos, que não aceitam a opinião de uma mulher na liderança. Já aconteceu na empresa lá na empresa que eu trabalho. Já aconteceu de, beleza, entendi, Luana, mas Denise é assim mesmo? Isso tem um nome, não tem? Como é que é? Quando tu pede a confirmação de um homem... É tem, bem difícil a palavra. É uma palavra difícil. A gente pode procurar Pode no Google. colar? Pode. Mas isso aconteceu e isso é real. Não é não sei o que é explaining. Não, isso é mansplaining, é quando o homem explica mais do que precisa. É quando o homem explica mais do que precisa, exatamente. Não, mas tem uma outra palavra, sim. E isso acontece, sabe? Isso aconteceu há 2 anos atrás. E isso aconteceu, há 3 anos atrás, e este rapaz, ele tinha 23 anos, né? Uhum. E novo, né? O que isso quer dizer? Que ele alguém falou isso pra ele. Como que é a cultura da família dele? Como que funciona? Como que é o círculo de relacionamento que ele tem? Quais são os amigos dele? E tem tudo, né? E aí a gente vai para todos os lugares, né? Eu vou na festa e aí eu dou em cima da menina. E aí os outros acham engraçado. Daí a menina tá bêbada e aí o cara beija a menina e os amigos acham engraçado. Começa aí, entende? Uhum. Então é todo... e por isso que eu digo que é lento, porque é todo um processo de reeducação de uma pessoa. De apagar a cultura dela, de botar fora no lixo... E botar fogo naquilo e começar de novo. E isso é possível? Sim, é muito possível. Mas isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser conversado, isso precisa partir de pessoas que, como a gente, está falando sobre isso. E tem que ser normal falar sobre isso. Porque várias vezes eu começo a falar, eu tenho amigas também que falam,
E eu vejo na cara das pessoas, ai, lá vem. O mimimi. Começou a encher o saco. Ai, que saco, começou. Olha lá, ó, vai começar a falar, ó. Né? A gente vê isso, sabe? A gente não é cego, é óbvio. Mas a gente atura papo de futebol e mulher também gosta de futebol. Eu gosto de falar de futebol. Aí tu gosta de futebol? Sim. Mulher gosta de futebol, mulher fuma, mulher bebe e tudo bem, sabe? Então tudo é muito cultural. Desde isso até o cargo de liderança de uma pessoa ter que afirmar o que uma mulher tá falando. Se eu te disse que é assim. Ah, mas é assim mesmo, Denis? Poxa, a Luana tá aqui do lado, ela acabou de me dizer que é assim que funciona e eu tenho que olhar pro Denis e perguntar. Se o Denis disser assim, ó, não, eu não vou fazer. Entendeu? Então, isso rola e rola com gente nova. Falando desse papo das gerações, eu vejo uma geração Z, sei lá qual é, que estamos agora, com a cabeça mais aberta, enfim. Mas não é regra, acho que é né? cringe não saber o nome da geração. É muito cringe isso. Muito. Enfim, a gurizadinha lá de 20 e poucos anos com quem eu trabalho, eu sinto, em geral, uma cabeça mais aberta. Mas com certeza não é regra. E eu, do mesmo jeito que onde eu trabalho, tem as pessoas lá que estão há 20, 30 anos na liderança, nesse perfil que a gente falou, né? Homem, branco, heterossexual e tal. E super aliado, assim. E a gente vê muito num esforço, sabendo que não é natural e sabendo que precisa... Tipo, não é natural da pessoa. Ela viveu dentro daquela cultura há muitos anos. E mas ela quer mudar, né? Ela quer mudar. E aí não ter medo de dizer, ó, eu não sei tudo, eu preciso de ajuda, né? Eu quero fazer parte disso, eu não quero ser atropelado por isso e muito menos impedir o que vai acontecer. Então, concordo, a questão de geração e idade não é regra, mas dá uma sensação de que tem uma geração vindo aí com uma cabeça um pouco mais já, né, que já nasceu com rede social, já nasceu ouvindo essa discussão. Já nasceu manifestando, né? Já nasceu na rua, já nasceu falando sobre, porque tem tudo isso, né? As pessoas não podiam falar sobre também, então as pessoas reprimiam. Então, era o pai batia na mãe, que ficava o dia inteiro cuidando dos filhos em casa, e o pai era o provedor do dinheiro do sustento da casa, entendeu? E isso aí era, entende? E a gente olha pra trás e fala, meu Deus, mas isso acontece ainda. É a realidade de muita gente, né? Eu conheço gente que vive assim ainda. E a gente tá em 2021 e nada mudou. Só que eu conheço muita gente também daquela época que vivia assim também, que hoje é muito diferente. Mas é questão de querer entender e de ter pessoas que falem sobre isso por perto. Eu acho que isso faz muita diferença. E eu acho legal a abertura também, de não ter medo, assim, sabe? Eu escuto muitas vezes, nossa, eu prefiro nem falar sobre isso porque eu tenho medo do cancelamento, né? Às vezes não precisa nem ser na internet, mas de falar uma coisa errada e ser julgado. Eu tenho um pouco desse medo. Isso tem que destravar isso, assim, abrir o coração de dizer, eu quero acertar. E se eu errar, tipo, me fala, sabe? Nossa, só de ouvir isso de alguém, tipo, você não vai ter coragem, né? Enfim, de escancarar o erro dela ali. Ela se abriu, ela disse, eu não sei tudo, eu quero aprender, eu quero fazer parte, assim. Dá para ter essa conversa dentro do teu círculo, né? Mais próximo, assim. E isso vai muito, assim, indiferente da idade, né? Eu tenho um círculo, né, de amizades e pessoas próximas de mim que vai de 60 anos a 20 anos. E tem pessoas de 60 anos que têm a mente totalmente aberta. E tem pessoas de 18, 20 anos que são totalmente fechados. Por quê? A criação foi diferente. O meu avô me ensinou, porque existe muito essa criação, as pessoas mais jovens, que tem a criação também, porque foi o avô que criou, foi a avó. Então, assim, hoje eu percebo que o círculo de pessoas que eu convivo, indiferente da idade, também nas empresas, eu conheço gestores e diretores que têm 40, 50, 60 anos que dizem, por favor, me diga mais sobre, me conte mais, como que tu, Camila, se sente, né? Como é que é o teu sentimento perante a inclusão? Me explica, né, sobre. Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa não quiser ajudar as outras, no caso, o sexo masculino dentro da empresa, o homem, ajudar as mulheres que estão ali, nada vai acontecer. Então, cada vez mais estamos trabalhando, né, nas empresas
as lideranças. Como as lideranças estão se portando perante seus colaboradores, como podemos auxiliar nessa questão, porque é muito importante, né? Porque ainda temos um número significativo de homens na liderança e mulheres não. Então, esses homens que querem e estão dispostos, né, a melhorar, a mudar e ter uma visão diferenciada sobre a inclusão no geral, a gente precisa aproveitar e ajudar um aos outros. Independente de gênero, sexo, mas sim trabalhar verdadeiramente a inclusão. Dependendo do tamanho da empresa, e dependendo da jornada que é, né, até chegar a um cargo de fato de liderança, talvez seja muito árduo, né? E a pessoa tenha que abrir mão de muita coisa até chegar no cargo de liderança. E acho que é mais difícil para a mulher chegar, né, cumprir essa jornada muitas vezes, porque se tiver um filho, por exemplo, no meio do caminho, vai ser mais difícil para a mulher, com certeza. E isso faz com que muita mulher, imagino eu, abra mão de chegar num cargo de liderança. Então, a gente já tem também aqui um desequilíbrio meio que forçado pelo lado da mulher mesmo, de não querer chegar. Tem menos mulheres querendo chegar a um cargo de liderança alto do que a quantidade de homens tem. Só uma correção, não é querendo chegar. Provavelmente a mesma quantidade quer chegar, né? Mas ela encontra mais dificuldade, mais barreiras. Mas aí, esse é o ponto. O fato dela encontrar mais dificuldade não faz ela desistir mais fácil? Sim. Mas então, daí tu Mas tem não quer menos dizer que mulheres. ela não quer. Quer dizer que ela não consegue, que ela não tem a rede de apoios necessária para fazer isso acontecer. Eu vou trocar a palavra então por estar disposta a brigar por. Aceito. Mas eu Aceito, mas não concordo. entendo, porém não concordo. Não, eu acho Concordo em discordar, concordo em discordar. Não, mas eu entendi. entendi o racional. Vai lá, Luana, responde assim. Resolve agora essa Resolve a bronca familiar. aí. Eu não sei, gente, tô indo... Não, isso Valeu. mas é uma super realidade, assim. Se perdem muitos talentos no caminho, porque chegam vários, né? Ou uma, ou duas, ou três, sei lá quantos filhos a mulher resolver ter. E são vários momentos que ela precisa parar para fazer isso. E aí, como é que resolve isso, né? Primeiro criando a consciência de que criar seres humanos não é uma obrigação da mulher, né? Ela gesta, mas quem cria, né? Tem um ditado que fala que precisa de uma comunidade para criar uma família, para criar uma criança, né? Então começa a se falar de rede de apoio, de divisão de tarefas. Hoje as mulheres gastam mais do que o dobro dos homens em tarefas do lar. Isso, enfim, não sou eu que estou dizendo, enfim, alguém... Como assim gastam? Não entendi. Dedicam o dobro do tempo dos homens em tarefas de casa. Então, existe um desequilíbrio cultural e isso também dificulta, né? Todo mundo tem 24 horas no dia, então se for dedicar o dobro do tempo ali, em algum lugar vai faltar. Só tem um jeito de resolver isso, né? Não vai ser o homem gestando, vai ser uma divisão justa das tarefas dali para frente, assim, e criar essa rede de apoio, né? Para que a mulher consiga depois amamentar enquanto trabalha, ter a flexibilidade, entender que isso da mulher tirar 6 meses de licença maternidade, depois ter um horário flexível, não é uma mamata, não é uma caridade. Precisa disso para criar seres humanos. Então, é uma obrigação da sociedade se planejar para isso, né? E ter meios de que essa mulher possa dedicar esse tempo para isso, enquanto tem que ser ela, e depois que não tem que ser ela, que se dividam as responsabilidades, né? Esse é o sonho, mas até chegar lá eu concordo contigo, se perde muito talento, porque não é a realidade hoje, né? Nem de suporte das empresas e nem dentro das famílias também, né? Do próprio companheiro, enfim. Ela vai preferir não ir adiante na carreira e muitas vezes ficar estagnada ali não num cargo de liderança, né? Ou a poucos passos de chegar a enfim... Porque não tem quem divida né? Não tem nenhuma empresa que apoie, muitas vezes, né? Criando essa rede de benefícios, eu vou usar a palavra que a gente usa, mas, né? Tomando cuidado. E nem depois alguém que divida as tarefas igualmente. Hoje, realmente, não divide, né? Tem ainda a mulher que deixa de ter um filho para poder ter o cargo de gestão, né? Toma essa decisão consciente, às vezes. Isso aí. E que bom que isso já é uma opção, né? Porque, enfim, e ainda é, enfim, difícil. Mas já é uma opção hoje. Antigamente, nem isso muitas mulheres podiam optar, né? Mas eu digo assim, nem de
quero fazer isso, tenho que É uma fazer escolha. isso. Né? Ou eu tenho um filho, ou eu sou uma executiva. Qual que eu vou querer? Aí eu tenho mais sonho de ser executiva. Mas aí daqui a pouco desperta, vira a chave de ser mãe e Não quer faz o dizer quê? que não queria o filho, né? Não faz o quê? Não. Não faz, E- não vai ter filho. Existe um medo de tu sair, enfim, sair pra uma licença maternidade quando voltar o teu emprego não tá mais lá? Muito. Total. E eu trago isso, assim, com muita propriedade. Eu conheço, né, uma empresa que, assim, o próprio presidente, a própria diretoria já fala pro RH. Se os funcionários, né, as funcionárias, né, que as mulheres engravidarem, quando elas voltarem, elas vão ser demitidas. E elas são. Nenhuma funcionária que engravidou permaneceu na empresa. E uma empresa, assim, com muitos recursos financeiros, com muitos benefícios, né, mas nenhuma permanece. E eles já deixam muito claro, eu, né, conheci a área de recursos humanos, atuei com eles, e exatamente isso. As pessoas engravidavam e já sabiam que elas iriam ser desligadas após a permanência dela, né, a estabilidade da maternidade. Então, isso é muito triste, porque a mulher quer engravidar e às vezes engravida sem querer, querendo, né, modo de dizer, aí acontece, e fica morrendo de medo de voltar. Porque, assim, dá aquele prazo de 1 mês, que a princípio é 1 mês, acredito que não mudou ainda, então a empresa já demite. Então, ela já volta preparada para demissão, porque o próprio presidente, a própria diretoria já avisa a área de recursos humanos que, ó, essa pessoa vai ser substituída no retorno dela. Nossa. É. E esse é o caso extremo e escrachado, digamos assim. Mas até aí tem 1 milhão de nuances também, né? Da mulher que é rebaixada, muitas vezes, colocada num cargo mais interno, sei lá, uma coisa mais fácil, porque partem do princípio, não, agora ela é mãe, vamos pegar mais leve, vamos colocar nessa vaga mais tranquila. Alguém perguntou para ela o que ela quer? Né? Alguém, né, por acaso não sabe se ela está disposta de se virar em 2, 3, porque ela quer continuar acelerando a carreira. E esse tipo de discussão eu vejo muito também, assim. Tipo, vamos dar uma vaga mais fácil, mais tranquila agora para a pessoa que acabou de ser mãe. Talvez seja o que ela prefira, que ela queira, né, 1 ou 2 anos para estar mais acessível, mas tem que ter essa conversa, né? Vamos perguntar o que a mulher quer, né? Isso aconteceu, vou dar a chance de eu ser cancelado agora aqui. Denis Tá por tá um triz cancelado. nesse podcast. Eu não vou falar quem é o convidado, porque ela não falou aqui sobre esse assunto, então eu também não vou falar quem. Mas eu tive uma convidada aqui que ela é mãe, tá com um nenê pequeno em casa, e eu não tava chamando ela pra gravar porque eu tava com essa ideia na cabeça. Tipo, não vou chamar ela, né? Não vai poder vir, cuidar da criança e tal. E foi a Luana que me disse, mas pergunta pra ela, né? Essa decisão, se ela pode vir ou não, tem que ser ela que tem que tomar, não tu. Tu tá tomando a decisão por ela? Eu disse, é verdade, vou mandar uma mensagem. Daí eu mandei a mensagem, ela aceitou e veio e gravou. Óbvio. Aí eu fiquei me sentindo mal, né? Mas... E contou pra ela, né? Quando ela entrou aqui, tu contou. Daí eu contei pra ela, porque eu preciso aliviar essa... Esse peso da consciência. Aí eu... É um homem se desconstruindo, gente. Viu só? Eu disse que existe. Mas pra mim era tipo, jamais ia fazer um troço desse na Sim, maldade, mas é sabe? super Tipo, na pra mim, boa. Eu tava, tipo, gosto dela, gostaria de gravar com ela e tudo, mas, pô, que pena, não vou chamar ela porque ela tem que cuidar da criança. Sabe, no momento nenhum foi... Tu achou que tava sendo legal, assim? Eu achei que tava sendo legal. Não vou arrumar esse problema pra ela de vir aqui. E tem mais uma coisa. Tava falando agora de engravidar. A gente vê umas coisas, assim, muito loucas. Por exemplo... vamos fazer um processo de seleção aí, mas, mulher não, né? Mulher engravida, mulher tem TPM. Mulher tem TPM, tu já imaginou trabalhar com um monte de mulher? Nossa, trabalhar com um monte de mulher é um inferno. Daí tu fica... Tudo bom, eu tô aqui. Prazer, mulher de TPM. Oi, tudo bem, gente? Eu tô aqui, vocês estão me vendo. Sério, eu me sentia... Hoje eu falo mais. Mas eu me sentia meio invisível às vezes. Tipo, homens comentavam isso comigo e riam como se eu fosse, sei lá, um homem igual a cabeça que ele... Não sei o que acontece. Aí eu... Tá, então deixa eu... Já que a gente tá falando de coisas polêmicas, eu vou inserir uma polêmica aqui, que é uma dúvida que eu realmente tenho e eu não sei como solucionar ela.
Vamos imaginar que eu sou uma empresa pequena mesmo e eu tenho condições de contratar um funcionário. Minha empresa está começando agora, eu vou contratar uma pessoa. E eu contrato uma mulher. E, em determinado momento, ela fica grávida. E aí? Que eu, como dono de empresa, sem condições de contratar uma segunda pessoa e sem condições de fazer tudo sozinho, como é que eu resolvo esse problema? E aí não é natural que nessas situações a pessoa pense em contratar um homem para não sei como é que eu vou falar isso agora para não ficar agressivo, mas para não correr o risco, por exemplo, de sei lá, perder a pessoa por 6 meses, por exemplo. Né? Sim, e pode acontecer. E com certeza 99,9% faz isso, acaba contratando o homem pela simplicidade. Porque né? Quando a gente está falando de uma empresa maior, que tenha mais funcionários, né? Ok, daí dá um jeito, contrata mais uma pessoa, ou, sei lá, o resto da equipe assume a bronca, beleza. Mas quando é uma empresa pequena, é um problema muitas vezes insolucionável, né? Isso acontece muito, acho, em empresa familiar também, né? Quem tem um pequeno negócio, não sei, mais brigadeiro, uma padaria que trabalha a família, um mercadinho que trabalha a família, e aí acaba que todo mundo se ajuda, né? Porque daí quando é um negócio familiar é um pouco mais tranquilo nesse sentido, né? Então vem alguém, ajuda e tal. Agora, quando é uma empresa, é um problema mais complicado. Eu não sei resolver essa, não. É que, na verdade, as empresas pequenas, vamos pensar que essas empresas pequenas estão surgindo dos 10 anos para cá. Só vamos pensar no momento, né, uns 10 anos atrás. Já conseguimos imaginar isso, né? Já conseguimos mensurar, olha, na contratação de uma mulher é X, Y, Z. Mas qual é o êxito? Nós temos que pensar qual é o êxito de eu contratar, estou abrindo a minha empresa. Eu vou ter mais êxito contratando um homem ou uma mulher? E se tu for pensar sobre, se tu for buscar dados, mostra que a mulher tem muito mais chances de fazer as coisas acontecerem, porque a mulher consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. O homem não consegue. Mas daí, Né? abrindo para esse pensamento, que eu acho que acaba acontecendo muitas vezes, o homem, a empresa pequena, tipo, eu vou contratar um homem ou vou contratar uma mulher? E muitas vezes acontece aí o que a gente pode chamar de, sei lá, preço-risco. Eu tô usando várias palavras aqui que estão erradas, mas é isso aí. E o que acontece? Acaba contratando uma mulher, às vezes, pagando menos pelo Risco. pelo risco que está associado aí. Eu acho que acontece mesmo. E assim, não tem o que fazer. A mulher engravidou, ela vai ter o filho, entendeu? Ela vai trabalhar. Eu conheço mulheres que trabalharam até o 8º mês de gravidez. E depois ficaram 2 meses em casa e voltaram para trabalhar. Para não perder o emprego. Para não perder o emprego, ou porque gostavam muito do emprego, E queriam ou voltar. porque a empresa também oferece um amparo para a mulher voltar a trabalhar, né? Tem ali um lugar, ou pode levar o nenê, ou tem uma maternidade, ou tem sei lá. Às vezes a flexibilidade só, é né? flexibilidade de horário, daí deixa com a sogra, deixa com a mãe. Isso acontece, sabe? Mas se tu pensar assim, um pensamento nu e cru, uma pessoa não vai contratar uma mulher. Um empresário pequeno não vai contratar uma mulher de primeira. Ou vai contratar uma mulher porque ela é mais barata ou porque ela é uma amiga, mas não porque ela tem mais capacidade. Isso é bem, bem difícil de acontecer. E pensando com a cabeça assim, né, mas mais masculinizada, não digo assim, mas mais a cabeça geral, normalmente vai contratar um homem. Vai contratar. Mais simples do que tentar resolver tudo do que tentar isso, né? ficar pensando em tudo isso, entendeu? E tem gente que nem pensa, a mulher vai engravidar. Tem gente que não pensa isso. Mas é a mulher engravida, entendeu? Daí não tem o que fazer. Vai fazer o que com a mulher? Não tem muito o que resolver. Tu tem que amparar e tem que tentar se resolver ali. Agora, enquanto tu não tá, vou pegar uma pessoa temporária para trabalhar no teu lugar. Não tem muito o que fazer. Vou contar um pouco da minha história de contratação aqui em 10 anos de Machada. Acho que a maioria das pessoas que trabalharam na Machada era mulher, né? Acho que eu tive mais mulheres trabalhando que homens. Mas enfim, não era isso que eu ia contar, é outra coisa que eu acho muito engraçado. No processo de seleção, eu participei de todos os processos de seleção, todos. Eu me envolvi, de alguma forma. E existe uma diferença muito grande em entrevistar um homem e entrevistar uma mulher. E eu aprendi isso com o tempo. O homem, quando tu vai entrevistar ele, tu tem sempre que pensar assim,
que esse cara tá exagerando nessa história aqui? Alguma coisa ele tá contando a mais do que é. E tu sempre tem que trazer o que ele falou pra baixo. Ah, se ele falou que trabalhou, que tem experiência X, tu tem que pensar assim, não é tanto assim. E tu sempre tem que dar uma diminuída no que ele tá falando, porque ele sempre exagera. E entrevistar a mulher é o contrário. Eu sempre, quando entrevistar a mulher, eu tinha que cavocar um pouquinho mais, porque ela sempre era mais do que ela tava falando, sabe? Eu acho que existe Né? uma autoestima, uma insegurança no momento da entrevista, assim. E muitas vezes, daí tu vai perguntar, tu manja isso? A mulher já falaria assim, não sei, eu estudei um pouquinho e tal. Aí tu, não, mas mostra aqui pra mim como é que é. Nossa, ela sabe muito desse negócio. E o homem vai fazer a mesma pergunta. Não, isso aqui eu sei, isso aqui eu domino. Aí tu, mas mostra pra mim então. Não, isso aqui... tu vai ver quando eu estiver trabalhando, eu vou mostrar aqui. Minha internet tá ruim. Mostra agora, então. Não, mas agora... Meio que esqueci aqui agora. Deu branco, tô nervoso. É muito comum isso. Mas eu acho que é cultural também, né? A questão da autoestima e, enfim... E de saber se vender, e de saber falar de si, eu acho que isso é bem cultural, assim. É sempre ruim generalizar, né? Porque também muito. A gente conhece casos que é exatamente o oposto dos dois lados, assim. Mas eu concordo que se tivesse que generalizar, super casa, estatisticamente, com o que tu falou. Mas tem o contrário dos dois lados também, né? Tem. Tem a mulher que é muito fechada, assim, muito cabeça fechada para homens. Existe isso, existe... Nós sabemos que existe, né? Vamos citar nomes. Nós temos pessoas, enfim, aposto que conhecem pessoas assim, que nem a gente estava conversando antes até, a Luana trouxe sobre a licença maternidade para o homem. Mas isso é impossível. Pra quê? Pra quê? Foi ele que ficou 9 meses segurando a criança? Não ficou? Agora vai lá, vai ficar em casa fazendo o quê? Né? Não tem. E aí... A própria mulher falando isso. Tem. O machismo, ele não tá só no homem, o machismo, né? Não ele é tá coisa de macho, né? Ele tá na sociedade como um todo. É generalizado, assim, infelizmente. Vem de uma cultura muito, muito lá de trás. A gente ouve muito isso, né? Infelizmente. E isso da licença paternidade passa um pouco pelo que a gente estava falando antes também, né? Se a gente quer igualdade, a gente, né? É para todo mundo, assim, né? Para que a mulher possa voltar mais rápido, né? Tá mais pronta para pensar em outra coisa, possa, né? Ter uma vida pós-parto ali. Enfim, precisa com certeza da participação do pai junto, né? Mas infelizmente não é a realidade da maioria hoje em dia, né? Não. E eu acredito porque as empresas, né, não oferecem muito isso. Então, assim, a gente parte de uma doutrina, né, de uma cultura que nunca foi dessa maneira. Então, as empresas que hoje, né, dão esse benefício para o homem, né, o seu colaborador, de o pai ficar em casa 6 meses, né, cuidar do seu próprio filho, são a minoria. Então, a cultura feminina não está acostumada com isso. A gente cresceu, né, culturalmente falando, que a mulher precisa cuidar do filho, a mulher precisa limpar a casa, a mulher precisa fazer X, Y, Z no lar. Quem é responsável pelo lar? É a mulher. Então, automaticamente, quando a gente fala igualdade, né, dentro de uma empresa, hoje eu vou trabalhar, né, esses 6 meses, a mulher falando, colaboradora, e o homem, né, o pai, vai cuidar 6 meses do filho. Isso, às vezes, assusta, porque ninguém está tão acostumado com isso. Isso ainda é muito novo. Só que, assim, cada vez mais eu vejo os pais participativos. Os pais querem participar da criação do seu filho, dos primeiros meses. E eles estão pedindo isso para as empresas. Eles estão indo na empresa e dizendo, olha, eu gostaria de ficar mais tempo com meu filho. Eu gostaria de poder levar meu filho no médico. E tem empresas que hoje só a mãe pode ter 2 atestados por mês para levar o filho no médico. O homem não pode. O homem tem algumas restrições, mas a partir do momento que a gente fala de igualdade, né, precisamos repensar. Eu sempre falo, né, essa palavra, nós, né? O que nós estamos fazendo pela sociedade, pensando diferente? Eu como Camila, Denis, Ana, Luana, o que nós estamos fazendo de diferente para mudarmos a sociedade, para ajudarmos a sociedade, para contribuir? Porque ainda está muito atrelado as funções da mulher e as funções do homem.
Isso que tu falou a gente, né, as grandes empresas cuidando muito das suas funcionárias e melhorando as políticas, os benefícios e tal, mas do lado, né, do homem, às vezes, do outro lado tem uma mulher também, né? Então, quando tu traz esses benefícios... O homem tem uma mulher, né? Às vezes, enfim, não, mas quando tem... nesse caso, né? Tu precisa entregar os mesmos benefícios para que a mulher lá do outro lado, que não necessariamente é a tua funcionária, se tu tá olhando como, né, mudar uma cultura, uma comunidade macro, você tem que pensar nisso também. E aí, enfim, já é um passo além. Se a gente fosse botar num ranking, né? Um dia a gente chega lá. Mas a gente já vê algumas empresas falando disso, né? Mas imagina que lindo. A empresa X possibilita o homem ficar 6 meses em casa com o seu filho. E a mulher que engravidou, trabalha na empresa Y, também vai ficar... Os dois vão ficar 6 meses em casa, cuidando do seu filho, criando, né, esses 6 meses que são tão importantes, né, do crescimento, e passa muito rápido. Imagina se todas as empresas aderirem a isso, né? Que lindo vai ser. Não vai ser difícil levar uma vez por mês no pediatra, não vai ser difícil a criação. Daí, no futuro, não vão dizer, porque eu criei mais, porque eu fiquei mais com... Não, ambos, porque todas as empresas vão estar no mesmo nível, no mesmo ciclo, no mesmo momento, e os pais e as mães, né, vão poder cuidar do seu filho da mesma maneira, da mesma forma que gostariam. Um dia a gente chega lá. Um dia. Eu acredito nisso. Vai demorar. Vai. Mas aí, puxa o assunto aí, porque eu tô... Vamos falar dos homens, então. Dentro desse quadro. A gente falou a palavra aliado e a gente estava falando um pouco qual é o papel, né, do homem nesse negócio todo. Eu trabalho numa empresa que discute muito isso, assim, porque, enfim, a gente já tem lá um percentual bem equilibrado na liderança, nos cargos médios. E, enfim, eu trabalho com vendas, então lido muito, né, com cliente na ponta. E aí, qual que é o papel do homem na hora que acontece uma situação, né? Digamos que a gente fosse aqui uma mesa de negociação e aí solta uma famosa piadinha aí, qualquer machista, os outros homens todos da mesa riem e tem uma mulher ali. Só podia ser mulher. Sei lá, só podia ser mulher. Enfim, tem uma coleção aí maravilhosa. Qual que é o papel, né, da liderança ou do homem que estiver acompanhando ali? O que vocês acham? Assim, o que vocês esperariam da pessoa que está com vocês ali? Essa pergunta é ótima, hein? Denis. Eu que não sei. Faria? Eu não sei. É que eu não sou de comprar briga em nada. Nada. Nem as tuas. Nem as minhas. Então, eu nesse momento, eu provavelmente ia fazer um sorrisinho amarelo, assim. E vamos pra próxima. Eu acho que assim, essa é a primeira coisa que tem que ser mudada. Que bom, Denis, que você falou sobre isso. Isso é super normal e as pessoas fazem isso para não se indispor realmente, e eu entendo, porém acho que não pode ser assim, né? Então, se fizeram uma piada, o mínimo é não dar nenhum tipo de ênfase, né? De ênfase, de mínima reação, assim. Já participei de momentos assim, e eu sou casada, meu marido já participou, inclusive ele chegou em casa e me falou, nossa, eu tava numa reunião e tal, e os caras falando horrores, assim, e olharam pra mim, tipo, né? E aí ele disse, Ana, eu fiquei assim, sem reação. Tipo, sem reação, eu fiquei pensando, sério que eles estão falando isso? Tipo, e pra tu fazer parte do clã, pra tu ser, né, parte do grupo, porque o ser humano tem isso, e isso é natural, que a gente quer estar em grupos, a gente quer ser aceito. Então, muitas vezes, esse tipo de coisa acontece porque tu quer ser aceito, enfim, tu não... às vezes não é por mal, muitas vezes não é por mal, mas isso continua sendo um comportamento repetido e ele se torna um comportamento machista, entende? De tu simplesmente te anular numa situação ou simplesmente só dar uma risada, que nem dentro do celular agora, dar uma risadinha e ficar quieto, tipo, meu Deus, o que estão falando? Não, cara, nada a ver, sabe? Tipo, viajou, sabe? Falar alguma coisa pro cara se sentir mal, sabe? E eu tenho muito... Agora, uma saída, Denis, eu vou te contar uma. Um truque. Se tu quiser usar. Que quando fazem um tipo de piada, não tô dizendo só de mulher, tá? Eu tô falando sobre homossexuais, sobre negros, sobre qualquer coisa que tu queira falar e que não tem nada a ver, entendeu?
E aí a pessoa fala alguma coisa e tu olha e fala, não entendi. Se faz de desentendido. Sim, não entendi, tu pode me explicar? Porque eu não consegui entender o que tu tá falando, qual é a piada, ou perdi alguma coisa. Me explica aí. Sério, essa é a melhor coisa que tem, porque a pessoa não sabe o que fazer. Porque foi uma coisa completamente, normalmente é uma coisa impensada, daí a pessoa se complica toda, entendeu? E aí tu mostra que, tipo, talvez tu não queira se indispor e se a pessoa ficar brava, tu fala, cara, não entendi mesmo, entendeu? E aí se tu vê que a pessoa, né, ficou, normalmente é o que acontece, é a segunda situação, tipo, ai, tá. Tipo, vira aí, dane-se. Mas fazer isso pra pessoa pensar realmente no que ela tá falando, entendeu? Fala de novo, então. Fala de novo pra mim. O que tu tá dizendo? Porque isso acontece muito com homossexuais, né, enfim, de cultural, as pessoas vinham, meu Deus, gays, meu Deus, 2 mulheres, meu Deus, 2 homens. E, olha lá, não sei o que, olha lá, não sei o que, é o bichinha. Não entendi. Tá aí, eu não consegui pegar o que o bom é de o não próximo. reforçar e que da próxima... Não talvez ele vai faz. fazer Perto de 50 ti, vezes. pelo menos não faz mais. Mas talvez ele repense, né? Pode acontecer aquilo de novo já. Vou vai que... poupar. Eu acho que depende muito de quem são as pessoas que estão contigo. Se for família, amigo e tal, dá pra tu dar um toque, né? Dizer, não, isso aí passou da ponta, já tá fora de moda, isso aí tá cringe. Isso aí não tem mais graça. Perdeu a graça. Vamos contar engraçado agora, sabe assim? Agora tu tá com um cliente, sei lá, alguém que, né, ou alguém que tu não tem esse nível de intimidade, eu acho que pelo menos não engajar, né? Não dá o sorrisinho amarelo. Muda de assunto, passa, vai adiante. Eu também acho que a gente não tem obrigação de mudar todo mundo. Não precisa ser uma militância o tempo inteiro. E as pessoas não são obrigadas também, né? E às vezes não é o ambiente, não é a hora, mas pelo menos não engaja. Tipo, ignora e segue o baile, né? Agora tô me colocando daí no lugar da mulher nesse caso, agora no lugar do homem, e aí tem uma mulher junto, eu acho que o mínimo é, ao sair daquela reunião, perguntar, né? Perguntar como é que ela se sentiu em relação àquilo, se ela gostaria que tu tivesse tido uma atitude diferente. Uma coisa que a gente discute muito lá é a mulher numa situação assim, ela não está precisando de resgate, tu não precisa, nossa, eu sou obrigado a ir lá e defendê-la e fazer um discurso, não. Levantar, não falem assim com ela. Isso vai constranger provavelmente muito mais do que ajudar, né? Mas criar o ambiente, primeiro, que ela sinta que se ela quiser se defender, ela não vai ser repreendida depois, principalmente se ela não for a chefe, né, na situação, se tu for o superior. Então, se por um acaso ela fizer isso, né, eu não entendi, não gostei, que tu não vá depois, né, repreender, que tu vai dar o suporte, ou que tu vai ensinar ela como, né, a navegar nessa situação. Eu acho que é isso, é dar o suporte. É saber que tem alguém ali, entendeu? Tá, beleza, eu reagi assim e tudo bem. E daqui a pouco eu vou conversar sobre isso com o Denis ou depois sei lá, com quem. Off, né? Não precisa ser na hora, na frente de todo mundo, fazer um show, entendeu? Exato. E é isso, as pessoas acham que tem que ir lá e tem que gritar e tem que militar e não sei o quê. Um monte de gente lá, a gente levanta a bandeira da igualdade sexual e também a gente levanta sobre homossexuais, enfim, LGBTQIA+, enfim. Eu tenho que ficar militando. Cara, não, entendeu? Não, tu só tem que ficar na tua e viver a tua vida, entendeu? E entender que as pessoas, cada um tem a sua vida, tem suas escolhas e tem que dar suporte, essa é a palavra, suporte para que as pessoas sejam quem elas são e sejam felizes e resolvidas, sabe? Não tem que ficar pensando sobre a vida da Luana. O que a Luana acha que... Cara, se a Luana gosta de mulher, de homem, se a Luana tá num cargo de liderança ou se a Luana tá num cargo abaixo, cara, eu tenho que estar aqui pra Luana conversar comigo na hora que ela precisar. E é só isso. A gente não tá pedindo, né, coisas, né? Pra holofote. Olha lá, querendo chamar atenção. Não, gente, não tem nada a ver. Isso aí já passou, sabe? Isso é muito cringe. Essa fase já passou e cada vez mais, né? Eu, como recursos humanos, né, e venho trabalhando cada vez mais isso em mim. Quem eu sou, né, como recursos humanos? Eu sou apoio àquelas pessoas, aquele colaborador que precisa conversar. E assim, não temos como separar vida pessoal de vida profissional. E a gente precisa ter um apoio referente a isso. E eu me coloco como recursos humanos, aquela pessoa que vai estar sempre disponível para ouvir, independente do que seja. Se está influenciando na vida da pessoa, automaticamente está influenciando no momento de trabalho dela.
Então, as pessoas precisam se sentir à vontade dentro da empresa que trabalha para conversar com os seus líderes, conversar com recursos humanos. Porque que sentido faz ter recursos humanos dentro de uma instituição se não é para ser recursos humanos? É só para ditar regras, botar metas, projetos na teoria, né? Porque na prática, infelizmente, né, meninas, a gente sabe que muitas coisas não acontecem na prática, né? Só fica para bonito, né? Missão, visão, valores, inclusão, diversidade, tudo mais. No site fica bonito, né? No site fica lindo, mas e na prática, né? E eu falo por mim mesma, eu tenho uma deficiência física e vivo isso na prática a vida inteira. Eu tenho 31 anos e sei a diferença e sei a dor de uma pessoa que precisa de inclusão e me coloco no lugar da pessoa, né? Isso é empatia, né? Mas não precisa ser eu, Camila, porque tenho, né, uma limitação, ter empatia pelo próximo. Todos deveríamos ter empatia pelo próximo, né? Isso era para ser uma coisa assim, os valores de uma empresa, os valores das pessoas, empatia. Somos diferentes, cada um tem a sua limitação, cada uma tem a sua personalidade, precisamos respeitar o próximo. Mas como nós, né, eu, Camila, na área de recursos humanos, posso ajudar essas pessoas? Como posso ajudar o próximo? Então, eu sempre me coloco no papel de poder escutar, poder ouvir e poder contribuir e também aprender. Porque, gente, aprendemos diariamente com as histórias um dos outros. E eu acho que isso que faz a diferença no nosso dia a dia, pelo menos para mim, a minha motivação de todos os dias são os seres humanos. E se eu não puder ajudar as pessoas, para mim não faz sentido viver. E fazendo uma conexão com isso, que dica vocês, né, vai ter gente assistindo isso, que pode fazer a diferença nas empresas que trabalham, né? Ou porque são os próprios donos, né? As empresas, ou que tá em cargos de liderança. O que vocês diriam, por onde começar, assim? O que fazer para começar a mudar essa situação toda, né? A primeira coisa é contratem mulheres, né? Tentem contratar mulheres e não contratem mulheres porque elas são mais baratas, contratem mulheres porque elas são pessoas e tudo bem. E todo mundo tem um grau de produtividade até um certo tempo, até uma certa hora, e isso é normal. Parem de olhar para o jeito que a pessoa se veste, se ela tem um jeito afeminado ou não de falar, se a mulher é meio usa roupa meio larga, ou se o cara usa calça colada, tipo... Parem Já com deu isso, né? sabe? Chega disso. Então, lá na empresa, por exemplo, eu trabalho numa agência, sou dona de uma agência com meu marido, e eu tava falando até pra ele, hoje a gente tem uma diversidade muito louca lá na agência, e foi completamente sem querer. A gente nunca fez nenhum projeto de diversidade, tipo, vamos incluir mulheres, vamos incluir pessoas negras, vamos ter pessoas de diferentes opções sexuais. Isso nunca rolou, mas tem de tudo, entendeu? Tem de tudo. E é muito louco. Hoje eu tava falando até com um funcionário nosso lá, um colaborador. E aí ele falou, eu venho com a unha pintada às vezes. Daí a gente riu e ele falou, um dia desses vou vir montado, né? Que ele se monta e tal, de drag. E eu falei, nossa, eu ia querer ver, né? Porque quando ele fez o Pet Acutia dele, que ele apresentou para se apresentar para o pessoal, que a gente faz isso uma vez por semana na agência, ele mostrou fotos e é lindíssimo, entendeu? É uma arte aquilo, meu Deus, sabe? Queria eu me maquiar que nem ele, né? Meu Deus do céu, muito top. E o que isso vai influenciar na hora do cara trabalhar? Sabe? Eu gostaria de ouvir quem me diga qual é a diferença. Entendeu? O que isso vai interferir na hora da entrega dele? Nenhuma interferência. A diferença é que ele vai trazer uma visão nova, diferente, entendeu? Né, dos outros. Só que assim, aí falar, mas cotas para negro quer dizer que daí então eu estou sendo preconceituoso, estou dizendo que o negro não tem então a capacidade de conseguir. Não é porque as pessoas são racistas. É por isso que a gente tem cota para negro. Porque as pessoas são preconceituosas e são machistas. É por isso que a gente tem que fazer programas para incluir mulheres. Não é porque a gente acha que a capacidade dessas pessoas são menores. É porque a cultura de todo mundo é diferente. Então, lá na empresa, eu estava falando para Camila, lá a gente vai fazer um programa de... esqueci de falar. A Camila agora está trabalhando lá no RH da minha empresa. Por isso que a gente está falando, né? Daqui a pouco fica meio desconexo. Mas...
vamos fazer um programa para poder incluir, na hora de fazer o processo de seleção, a gente só vai abrir para a seleção mesmo na hora que tiver 2 mulheres inscritas. Ai, Ana, mas não vai ter. Quem disse que não vai ter? Quem disse que mulher da TI não pode ser uma mulher da TI? Quem disse que não pode ser uma mulher trabalhando em mídia? Quem disse que não pode ser uma mulher trabalhando em SEO? Quem é que falou isso? Quem disse, sabe? Mas tu não acha que a probabilidade de ter uma mulher trabalhando é que TI, não sei, é muito amplo, mas programador, por exemplo, tá? Tá. A probabilidade de tu contratar um homem pra trabalhar como programador é muito maior? É Porque maior. quando eu fiz faculdade, por exemplo, numa turma de 30 pessoas, tinha uma mulher. Sim. Então, se tu tá formando 30 profissionais, são 29 homens e uma mulher. Qual é a probabilidade de tu abrir uma vaga e ter a mesma quantidade de candidatos? Não tem, porque a base não tá formando, né? Não é nem quantidade de candidatos, é pelo menos ter uma candidatura de mulher, entendeu? Porque assim, se a empresa se posicionar assim, na hora que o candidato vai se candidatar à vaga, ele já está entendendo o posicionamento da empresa. E assim, claro, a gente usou aqui TI e programação, que são 2 áreas completamente masculinizadas, porém eu já conheço várias mulheres que são programadoras e também mulheres de TI, assim, mais, né? Mas isso pode acontecer, mas também é cultural, porque daí a gente diz que homens que têm que trabalhar nisso, né? Se a menina vai lá e diz pro pai que ela quer fazer a faculdade de programador, de programação, tem certeza? Porque não vai fazer, sei lá, moda, né? A mesma coisa, os caras querem fazer moda. Deixa o cara fazer moda, sabe? O cara tem que ser homossexual pra fazer moda. Não, quem disse isso? Então é a mesma coisa. Mas essa questão que eu trouxe agora de abrir vagas e dar... Por exemplo, a gente não tem de programação lá, né? Mas as vagas que a gente tem lá na empresa, lá na agência, a gente consegue ter bastante o leque, assim, tem homens e mulheres trabalhando bastante no mercado. Então, eu acho que é uma dívida que a gente tem com a própria sociedade, sabe? De fazer isso e começar de algum lugar, de algum jeito. Eu acho que esse é a melhor dica, assim. Para de achar que alguma coisa vai influenciar, mas entenda que culturalmente a gente tem uma dívida com esses clãs. A gente tem, sabe? E é isso, não é porque a pessoa não tem capacidade ou a pessoa não vai entender. Não, é porque é difícil para ela estar ali. É mais difícil para a mulher conseguir. Lá na empresa, hoje, eu tenho orgulho de dizer, que a gente estava contando até antes de vir, que a gente tem o dobro de lideranças femininas do que masculinas, sabe? Então, que legal, sabe? Mas não foi porque as gurias tiveram um privilégio, é porque elas mereceram estar ali, né? Então... Aconteceu, só que assim, a gente não barrou. E eu acho que aí é que tá a diferença. A gente não barrou, isso foi um processo natural que aconteceu de desenvolvimento do profissional, e a gente deu a oportunidade igual e as meninas se desenvolveram. E é isso. E que bom, mas se fossem homens também, lá na minha empresa eu posso te dizer, que bom. Seriam pessoas que estão ali porque elas merecem estar ali. Só que eu acho que a dica é, parem de achar que a pessoa, o jeito dela, a opção sexual dela vai interferir em alguma coisa na entrega, entendeu? Isso, não existe. Mas é uma questão de ponto de vista, né? Porque eu acho que interfere, né? Só que quando a gente fala de que interfere, a gente pensa sempre no lado positivo. Eu acho que interfere do lado... Ao contrário. Positivo, né? Porque eu acho que foi até tu que me falou isso uma certa vez aí. Porque no momento que tu tem mais diversidade, tu consegue criar inovações melhores, né? Porque tu tem pontos de vista diferentes de pessoas sobre o produto, sobre o serviço. E isso torna o teu produto ou serviço mais rico, né? Então, ter diversidade o jeito da pessoa de trabalhar talvez seja diferente. Só que não os pontos cegos, né? Porque tem gente olhando de vários âmbitos. É porque quando a gente fala que o trabalho não é diferente, ou o trabalho é diferente, à primeira vista ele pode soar como algo ruim, né? Mas não. Que daí não é o trabalho, é o ponto de vista, né? É o que a pessoa traz de bagagem da vida, assim, né? Mas completando, né, isso, o que eu tenho trazido, até comentei com a Ana, né, no primeiro momento, nos últimos meses, né, principalmente da pandemia, eu tenho estudado muito sobre a diversidade de ter funcionários de 18 anos dentro de uma empresa e um funcionário de 60 anos,
né? O que isso impacta, né? Até fiz um projeto sobre, né, junto com a pós-graduação, assim, estudando e trabalhando sobre, porque a gente não precisa mais trabalhar por gerações, a gente tem que trabalhar de H para H, humano para humano. E isso tem um vídeo do Airbnb que fala, um senhor de 60 e poucos anos, um vídeo top, assim, incrível, e ele tem uma gestora, a gerente dele tem 27 anos. E ele foi para lá, é mais difícil essa diversidade, tu demora um pouquinho mais para desenvolver, porque nós estamos no mundo tecnológico, né? Nós estamos num mundo onde as pessoas com 20 anos conseguem, né, 20, 30, mexer melhor no computador do que uma pessoa de 60. Mas olha a experiência que tem uma pessoa de 60 anos, e se formos pensar no físico de uma pessoa de 60 anos, eu conheço pessoas e profissionais que com 60 anos estão melhores que eu com 30. Que fazem atividades físicas diariamente, que são pessoas sadias, que não vivem no médico, e a gente tem essa visão ainda, né? A pessoa de 60 anos, né, tá quase morrendo. Por que eu vou dar emprego para uma pessoa acima de 40 anos? E a pessoa de 40 anos vai aceitar ser uma assistente de recursos humanos? A pessoa de 40 anos vai aceitar um cargo inferior e ter uma liderança mulher, uma liderança que seja mais jovem que ela? Até a que ponto nós estamos abrindo nossa mente para a diversidade no geral? E eu trago esse projeto, uma das coisas mais incríveis que eu fiz na minha vida, que eu pensei, desenhei, porque assim, não falamos só diversidade de brancos, né, um todo, as idades, H com H. Quando que nós vamos chegar nesse nível? Mas precisamos começar devagarinho, né? Uma pessoa de cada vez, um projeto de cada vez, uma vaga de cada vez. E falando um pouquinho do ramo de TI, nos últimos 3 anos, eu tenho entrevistado e recrutado mais mulheres no ramo de tecnologia do que propriamente os homens. Porque as mulheres, elas são muito detalhistas. As mulheres têm feito projetos que os homens não têm conseguido alcançar. Por quê? O detalhe da mulher, a mulher fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, assim, nos últimos anos, as mulheres estão mais, sim, voltadas para a área de TI, porque, sim, o salário é melhor, os projetos, né, têm incentivado. Então, assim, acredito que, atualmente, na área de TI, 60% pode ser masculino, mas 40% eu tenho certeza que já é feminino. Olha aí. Desafiando os... É que, na verdade, Denis, eu não sei em qual ano você se formou Não, mas é em que TI. Muitos anos. Muitos anos. Muitos Ah, anos. que sacanagem, cringe de novo. É, né? Não sei qual ano, né? Tu falou da tua TI. turma, né? Qual ano, né? É por isso que eu quis dar o exemplo de programação, porque TI é algo muito amplo, né? Tem É muito muitas grande. áreas. Muita né? Sim, quando fala TI, tu pensa, sei lá, o cara que desmonta o PC e o cara que programa um negócio. Tudo é TI. Então, tudo é TI. Dependendo da área da TI, nossa, varia muito. Mas eu queria ouvir um pouco de histórias, assim, coisas que... Pra gente ter um pouco De exemplo? de exemplos, assim, de coisas que aconteceram. Puxado, né? Bom, como eu falei, eu trabalho com vendas, então tem muito dessa relação com... Fala, pode falar. ela que Eu queria uma água, um Red Bull, então, já que não tem água. Eu pedi Ah, uma não. água. Tem água também. Tem água? Tem água, ou Márcio. Tu podia fazer um serviço de garçom aí agora. Lá dentro da nossa geladeira tem Red Bull. Ó, O que tu prefere, Red Bull ou água? Tá geladinha a água? Não, Pode acho ser que mais não. Não, geladinha. a água não tá gelada. não Do faz Ó, a nada. gente tem cerveja pode ser o gelada, Red Bull, refri pode ser o gelado, Red Red Bull. Faltou gelar água. Não, agora água não. A água gelada não, pra quê? Tá frio? Pra que água? Pra que a água tá frio? Mas aí, vamos lá. Tá. As histórias, a gente vai voltar nas histórias. Bom, eu trabalho com vendas, então tem muita história com cliente, enfim, das mais inacreditáveis, assim, acho, né? Eu já ouvi que vendas não era pra mulher, na cara, assim. Tipo, quem sabe tu vai fazer outra coisa, né? Vendas não é pra mulher. Tipo, a minha mulher jamais trabalharia com vendas, assim, na minha cara, já ouvi. Já não deixaram eu dirigir meu próprio carro, porque a gente ia pegar a estrada, e aí em estrada quem dirige é o homem. Já aconteceu também. Eu sentado no banco do motorista, a pessoa abriu minha porta e disse, vai na carona hoje que nós vamos pegar a estrada, daí é mais seguro, né? Eu vou dirigindo, já aconteceu.
Mas aí tem as coisas do dia a dia, que daí já aconteceu comigo, mas vejo acontecer com as meninas que trabalham comigo o tempo todo. Chegar em reunião, aí a gente, né, normalmente ou é a mais nova ou é a única mulher. E às vezes tu é mais jovem, mas tu é a líder da reunião e tem uma pessoa que reporta pra ti, mas é um homem mais velho e todo mundo só se direciona pra esse homem mais velho. Isso é default quase, né? Isso acontece direto. Eu tenho um homem que reporta pra mim, de 40 e poucos anos, né? Enfim, um homem mais velho, normalmente ele é mais parecido com as pessoas que estão na reunião. E normalmente eles acham que sou eu que respondo pra ele, não ele que responde pra mim. Isso é normal, assim, acontece bastante. Que mais? Famosa piadinha, né? Quando vai fazer transição, vai sair um homem de uma vaga, vai entrar na mulher. Nossa, mas agora melhorou muito. Agora o atendimento ficou bom. Agora a gente... Tu nem abriu a boca ainda pra pessoa saber se tu realmente, né? Se o atendimento realmente melhorou. Mas só por ser uma mulher, essa daí acontece sempre também. Que triste. Aconteceu uma vez, não foi comigo, mas a menina estava comigo, a gente estava na reunião, assim, todo mundo em cadeira de rodinha. Eu juro por Deus que ele pegou e puxou a cadeira dela, assim, senta mais perto de mim. E colou a menina aqui do lado, e eu tava do lado de lá, puxei de volta. Senão ela vai ficar aqui mais perto de mim mesmo. Nesse nível físico, às vezes, né? Então, tem... É triste, dia a dia. Eu trabalhei durante 5 anos, eu fui bancária num banco privado e era muito louco porque o gerente geral da minha agência, ele olhava minha unha para ver se estava bem feita. Ele falava que a mão da gente é o cartão de visita. Então, se o meu esmalte estivesse quebradinho ou alguma coisa assim, eu tinha que ir lá na cozinha, tirar e passar uma base e pintar minha unha. E Deus o livre de sapatilha. Era sapato de salto, 12 ou 15. Não podia ser baixo. Isso das roupas é tão absurdo. Sim, e aí tinha que usar a blusa preta, calça preta e a blusa... Eu não vou falar cor, porque senão vai ficar muito claro qual banco. Mas a cor, a blusinha de cor e a calça preta. Eu vou ficar imaginando laranja. Não é. Não vou falar, porque existem poucos... Não, agora até que tem bastante banco, mas... Enfim, não. E aí eu tinha que usar a blusinha. A blusa tinha que ser uma blusa mais coladinha, assim. E a calça tinha que ser também uma calça social, né? Tu não podia ir com qualquer roupa. E era muito louco, porque eu trabalhava dentro de uma agência, dentro de uma empresa. Então, eu trabalhava eles chamam de pub. Trabalhava num pub. E era triste, gente. O pessoal que trabalhava lá, a maioria era uma empresa que tinha muitos homens na empresa. Então, a maioria, tipo, sei lá, 70% do público era masculino. Então, era muito ruim. Era muito desconfortável. Muito desconfortável, porque o gerente geral, ele tinha os seus 65 anos por aí, e tinha uma cultura bem fechada, assim, era bem complicado. Ele era uma pessoa muito legal, sabe? Uma pessoa muito boa, porém tinha uma cultura meio tensa, assim. Então ele fala, aí se eu chegava lá perto do final do mês, tinha que bater meta, né? Banco, né? Não privado. E aí ele falava, mas como assim tu não vai bater meta? Mas dá teu jeito, joga teu charme. Oi, sabe? E é real isso, gente, acontece. Quantas vezes aconteceu dos caras, tipo, darem em cima, assim. Uma colega minha, enfim, teve que chamar o segurança do banco porque o cara tava coagindo quase ela, assim. Nem sei que palavra usar aqui, mas era tenso, assim. Então, por tu ser mulher e tu ter que... eu quero trabalhar no banco, eu quero ser bancária, eu quero ser gerente geral, eu quero ser, sei lá... Olha o que tu tem que passar, entendeu? E tu tem que passar. Tu não tem escolha. Tu tem que passar. Então, existem milhares de tristes histórias, assim, que acontecem. E fora toda a rede daquela pessoa que tá fazendo aquilo, né? Porque todo mundo tá achando engraçado. Tá todo mundo achando engraçado. E as mulheres, elas se deixam influenciar muitas vezes por esse momento e elas realmente se colocam no lugar que colocaram ela, às vezes. E tipo, o que a gente ia fazer? Tipo, eu tô falando
com propriedade. Eu tenho que bater minha meta. Eu tenho que falar com o cliente que é nojento, que o cliente tá se passando e tal. Mas, tipo, eu tenho que falar com o cliente porque eu preciso fechar minha meta porque o meu gerente tá me cobrando. Né? E mandando tu usar esse tipo de método. Usar né? esse método. Não te deu entendeu? nenhuma outra ferramenta. Não, vai lá e joga não. teu Vai chefe. baixar o negócio, vai dar desconto, não vai. Não. Eu vou fazer uma pergunta aqui que talvez sirva até de ideia. Ó, Ó, ideias. novas. Há uns anos, ficou muito famoso uma planilha em Excel que chamava Como é Trabalhar Aí. Que ela circulou demais entre a galera que trabalhava em agência. E aí era uma planilha que tu preenchia ali a agência que tu estava trabalhando e a galera sentava o pau daí. Tipo, fulano aqui é o gerente que xinga a galera, bate na mesa e... como é que chama? Assédio moral. A galera dava umas denunciadas, assim. E isso era bem de agência mesmo. E era anônimo aquilo, sabe? E esse negócio circulou e ficou muito famoso. Até quem tiver curioso e se pesquisar como é trabalhar aí. Se eu não me engano, depois, mais tarde, virou até um grupo no Facebook. Só que dentro do grupo do Facebook, como não é anônimo, daí não foi tão forte, né? Mas essa planilha aí que a galera rodava, assim, ajudou muito a mudar um pouco a cultura de como é que era o assédio moral mesmo dentro das... Nem que seja pelo medo da denúncia. Pelo medo da denúncia. É uma pesquisa de clima meio tenso. Pública. Então isso mudou muito, assim. Eu sei de várias agências que mudaram por causa dessa planilha que circulou aí. E aquilo até começou a ficar, tipo... antes do candidato se candidatar a uma vaga numa determinada agência, ele consultava... Ele olhava a planilha. Ele olhava a planilha. Então, uma pergunta junto com uma sugestão, né? Tem o Monday, aquele, né? O site. Mas deu o Monday, daí ele mais precisa suave. saber quem é. Não existe nada assim no universo feminino de... Boa pergunta. Na verdade, nós da área de recursos humanos, a gente trabalha muito com indicações, né? Referências, né? Que chamamos. Tu tem alguma referência daquela empresa? Tu tem uma referência do perfil da liderança? Tu tem uma referência... Então, no nosso círculo, né? Falo com propriedade da área de recursos humanos, a gente trabalha muito com referência. Mas, automaticamente, ao trabalhar com referência, a percepção, a minha opinião como Camila, dentro da empresa XYZ. Então, fica muito individual. Porque se eu vou perguntar para um homem se o homem gosta de trabalhar na empresa X, ele vai dizer que ama. Porque, claro, é muito favorável para ele. Mas, se for perguntar, de repente, para uma determinada mulher, e eu falo recursos humanos focado, a gente precisa. E eu sei, por quase 10 anos na área de recursos humanos, eu tive que simplesmente acatar o que o meu gestor dizia, ou que os gestores, né, porque eu lidava com todos os gestores de todas as empresas, diziam, fazer a contratação que ele determinava e julgava ser a correta, né, do perfil que ele queria, do que realmente entrar uma pessoa para a empresa que poderia agregar valores, né, e contribuir. Então, ou eu pago minhas contas, ou eu debato o assunto com ele. Em qual papel eu tenho que me colocar? Né? O que eu preciso hoje para a minha vida? Então, isso reflete muito no que tu deseja para a tua vida pessoal e profissional. Hoje, depois de uns 3 anos para cá, eu tenho muito claro para mim o que eu não quero mais para a minha vida profissional e o que eu quero para a minha vida pessoal e profissional ao mesmo tempo, porque a gente tem que linkar uma coisa com a outra. Só que assim, a gente precisa se unir e falar cada vez mais sobre, porque é muito difícil, né, uma pessoa apenas levantar essa bandeira. É isso que tu falou de saber o que é pra vida, é muito louco, né? Porque vem com a maturidade, com a independência financeira, com várias coisas que vão te dando essa chance de escolher, assim, né? Aqui pra mim não serve e tal. E, infelizmente, não é a realidade, né? Não. De grande parte das pessoas, enfim, que não conseguem muitas vezes sair de uma situação porque não vem outra opção, porque dependem daquilo e tal. Mas a importância de quem conseguiu sair disso ser a voz dos que não conseguiram ainda, né? A gente tá aqui e a gente não representa toda a diversidade, né? Nós 4, quantos grupos não estão representados aqui? Mas quem tem essa chance de ter um local para falar, né? Como aqui, eu dentro da, né? Tu como empresária, eu dentro de um cargo de liderança na minha empresa, tu, né? Trabalhando dentro do RH da agência. Então, quem conseguiu ter essa posição tem uma obrigação agora de ser a voz de quem não tem que falar.
é uma obrigação, né? De puxar os outros, de quebrar essas barreiras. A gente tem essa condição de bater mais de frente, nem todo mundo tem, né? Só que essa parte, que nem tu falou dessa planilha, que as pessoas iam lá e colocavam lá, né, e ficavam off, né, não precisava se identificar, isso entra muito, né, na confiança, né? O que né, a empresa passa para o seu colaborador, né? O que a empresa é transmitido, porque essa pessoa que está lá na planilha dizendo, eu não gosto do gestor X, né, do fulano, do Beltrano, qual é a transparência que ele tem com a liderança dele ou com a área, né? Que quem representa a empresa nesse momento é a área de recursos humanos, é o que representa a empresa. Que momento que ele consegue realmente, ele se sente na liberdade e não tem medo, né? Será que se eu expressar que eu não gosto da Camila, eu vou ser desligado? Será que se eu expressar que eu não gosto de tal coisa, eu vou ser desligado? Então, as pessoas têm medo de se expressar. Porque não precisaria existir planilhas se houvesse culturalmente dentro das empresas algo planejado para isso. E a pessoa realmente conseguisse se expressar da maneira que ela sabe, porque cada pessoa é única e tem sua particularidade. Então, como nós estamos fazendo isso, né, como empresa, como liderança, como gestor, para mudar essas questões culturalmente dentro de uma empresa? Porque não precisa chegar a esse ponto. Isso até quando eu perguntei antes qual ideia, qual dica vocês dariam para mudar isso, assim, a minha crie grupos de afinidade dentro da empresa para ter essas discussões, né? Escute direto das pessoas, não fiquem fazendo as suposições, né? Até do exemplo que tu deu, assim. Então, dê o espaço para que essas pessoas se reúnam. Então, grupos de afinidade de mulheres, de LGBT, enfim, crie esses grupos de discussão para que eles tenham força juntos de dizer o que eles querem, o que eles precisam e darem as suas contribuições e as suas sugestões. Aí, óbvio, né, a gente está falando de empresas maiores que têm muita gente, mas até empresas menores, faz então uma pesquisa anônima, né, para garantir que venha a verdade, não aquilo que a gente quer ouvir, né, o que a liderança quer ouvir. Tem uma tal de Great Place to Work aí. A gente fez ano passado e fez esse ano. E é muito legal essa pesquisa. Quem não tem na empresa, eu super recomendo a fazer. Ela é uma pesquisa que dá muito trabalho para os gestores, para RH, para os funcionários. Ela é uma pesquisa grande, densa, cansativa. Cansativa não digo assim, ela é demorada, ela é bem abrangente e ela traz pontos reais assim de uma empresa que tu tem que falar. Sabe? Ali é o teu espaço de fala e óbvio que o GPTW não vai vazar o teu dado, entendeu? Não tem ali como o teu gestor saber. Tem um terceiro gerenciando isso. Né? Eu não tenho como saber que vai ser a Luana vai ver. Não, sabe? Então, o GPTW é um baita de um... Além de, se a empresa for certificada, é uma vitrine, né? E eu só queria aproveitar para falar uma coisa que eu esqueci, que eu até comentei com o Denis, que existe um grupo chamado Mulheres no E-Commerce, que é para as mulheres do mercado digital, e é um grupo muito legal, formado pela Carol Moreno. Carol Moreno é fundadora desse grupo, e existem milhares de mulheres junto com a Carol Moreno, então vai ficar bem, bem chato se eu não falar o nome de todas, então eu falo só o dela. E o Mulheres no E-Commerce, ele nasceu exatamente porque as mulheres têm pouco ainda, pouca representatividade dentro do mercado digital. Então, tem feito um trabalho incrível, tem trabalhado, enfim, o E-Commerce Brasil tem apoiado, tem sido um braço do E-Commerce Brasil, Mulheres no E-Commerce, e tem embaixadores como o Bruno, da Shopify, tem a Vivi, do E-Commerce Brasil, tem a Núbia Mota. Então, tem várias pessoas e são vários homens também que são embaixadores da marca para poder propagar mais esse grupo. Então, a gente tem hoje mais de 7.000 mulheres unidas dentro do e-commerce. É muito legal. Eu trabalho nesse movimento junto a essas mulheres. A gente tem 8 grupos de WhatsApp. E a gente tem várias lives, a gente tem momentos de troca, a gente tem perguntas que a gente coloca nos grupos, e a gente tem um grupo de engajamento que a gente vai perguntando. A gente tem um grupo de vagas que a gente divulga só para mulheres, vagas. Então, as mulheres, eu tô sabendo que tem alguma vaga na minha empresa, eu jogo lá nesse grupo. Então, a gente consegue fazer uma rede
né, de apoio a mulheres, para colocar também mulheres voltar a atuarem no mercado digital, ou pessoas ou mulheres também que queiram trabalhar no mercado digital e não conseguem uma porta de entrada. Então, o quão é importante ter os grupos e o quão é importante ter pessoas que falem sobre isso. Então, a Carol, a Patrícia Quadros, a Ana, são pessoas maravilhosas, a própria Vivi, que ficam batendo nisso todos os dias e que dão espaço para isso acontecer. O E-Commerce Brasil, a ABCom, que ajuda muito, sabe? Esse tipo de movimento, porque tudo bem, a gente falando aqui é muito legal, entendeu? Mas é muito legal quando alguém que já é uma figura pública, afirma isso, fala sobre isso, apoia isso, doa o seu tempo. Então não é dinheiro, não é nada, é o tempo e o espaço. Então, isso tem acontecido. Então, mulheres que queiram entrar nesses grupos de WhatsApp, onde acontecem lives, onde acontecem discussões mesmo. Ah, preciso de um contato lá no Mercado Livre. A gente joga lá no outro lugar e... Uma ajuda a outra. Uma ajuda a outra. Ah, então tá, no grupo de engajamento, eu cuido do grupo 13 e o 5. Uma mulher perguntou alguma coisa, eu pego e jogo lá no engajamento. Gurias, alguém tem o contato aí? Aí alguma das gurias responde, aí eu vou lá e respondo, tá aqui o contato. Então é uma rede de relacionamento que a gente tem muito forte, que todo mundo se ajuda, entendeu? Então são pessoas que são comprometidas, que são zero remuneradas, que se ajudam todos os dias. Então a gente faz isso, a gente se divide. Eu fico de manhã, a Dani, que é o meu par, fica de tarde. Então as perguntas que vêm de manhã, a Dani responde, de tarde e de noite eu respondo. Então final de semana também, a gente vai se complementando ali. E acho que isso é muito importante. Então, as mulheres quiserem entrar nesse grupo, mulheresnoecommerce.com.br, lá embaixo vai ter o participe do Mulheres no E-Commerce, MNE, e aí é só preencher o formulário que tem uma pessoa que faz a curadoria, e essa pessoa vai colocar no próximo grupo, porque como a gente começou com um grupo e agora a gente está em 8, né, e vai ter bem mais. Então, é uma rede de relacionamento, é uma rede de apoio. E eu queria só trazer isso, porque já estava passando batido. A gente começou a entrar em outros. Para facilitar o acesso, eu vou colocar o link na descrição do podcast, que tanto no YouTube quanto enfim, onde tu estiver ouvindo o podcast, na descrição vai ter o link para entrar lá. Show. Maravilha. E tem uma curadoria que é, enfim, para não virar zoeira também. Não pode virar bagunça, né? Grupo o negócio é sério. Dia, né? Não pode figurinha. Não, tô brincando. Várias regras. Não, pode figurinha, mas não pode bom dia. É que é realmente... bom dia. Não. Mas é um grupo de... gurias, eu tô aqui, agora a gente tá chegando no Dia dos Pais, por exemplo, tá? Como é que tá a venda aí pra vocês? Eu tô fazendo tal coisa. Pessoal, vocês têm alguém aí, um freela pra fazer a post? Eu tenho meu sobrinho que faz. Aí dá lá, manda o contato do sobrinho. Gurias, eu queria um feedback sobre a agência tal. Aí vai lá e dá um feedback. Preciso do contato do comercial do Carrefour. Preciso do comercial de não sei o quê. Vocês conhecem tal coisa? Começa a aparecer cursos, lives, eventos. A gente compartilha tudo ali, entendeu? Então, tem sido muito inspirador, assim, pra mim. Eu tenho curtido muito, assim, trabalhar nisso. Legal. Muito show. Eu acho que buscar ouvir histórias, né, de outras mulheres, assim, isso ajuda muito. E, enfim, agora, né, YouTube, redes sociais é o que mais tem, entrar nesses grupos. Então, se alimentar disso, assim, né, até para trabalhar a questão da autoestima que a gente falou antes, né, ouvir essas histórias enfim, de quem chegou lá, como a gente fala, né, ou mais do que chegou lá, quem passou por todo esse caminho aí. E se inspirar, eu acho que é uma dica que dá para amarrar com isso e se unam, né? Vamos junto. Pra gente chegar no fim do podcast aqui, eu quero trazer um assunto polêmico. Outro? A gente passou o tempo inteiro, faz quanto tempo que a gente tá fazendo mais só polêmica? Não, só quero trazer polêmica. A gente tem um caso, não vamos falar nome, logicamente, mas tem a empresa que não pode ser citada, que a gente teríamos hoje aqui a participação de uma pessoa que, ironicamente, para essa pauta especificamente, foi barrada pela empresa, não pôde vir. Acho que tu pode contar um pouquinho mais a história, né? Sem a gente citar, logicamente, para não expor ninguém. Mas deu pra sentir um pouco na pele, assim. E eu me senti mais próximo até da história, porque, enfim, acho que
Eu nunca vivi tão de perto mesmo algo... E tão escrachado, acho que essa é a palavra, sabe? Sim. Então, é claro, sem falar nomes e citar qualquer coisa, o problema de barrar pessoas, o problema de dizer para a pessoa o que ela pode ou não pode fazer, ele vive entre nós, ele é real e isso aconteceu. Então, a pessoa viria, né, participar hoje aqui e a pessoa foi falar com o superior dessa empresa e ao ser sobre esse tema, ou enfim, não pôde participar, né? Não teve a permissão de falar como CPF, não pôde, porque não pode, né? Simplesmente Porque não, porque Deus quis, assim, né? Tipo pai, assim, não vai. Então, eu gostaria de dizer que esse tipo de comportamento, ele é extremamente repugnante e nojento, e isso não deve acontecer em lugar nenhum, e a gente deve sim falar sobre isso. E as mulheres, elas, não só mulheres, tá? Mulheres, homens, enfim, qualquer ser humano, ele tem o direito de ir e vir, ele tem o direito de falar sobre ele. E é claro que se existe um contrato, que não pode falar o nome da empresa, assim como tu deve ter recebido várias pessoas aqui já, que não quiseram citar o nome da empresa que trabalhavam, o cargo que trabalhavam, e tudo bem. Agora, tu dizer pra pessoa que ela não pode... Não, né? Isso não pode acontecer. A gente está em 2021, né? E é esse tipo de comportamento que é extremamente inaceitável no que a gente vive. E aí eu fiquei assim, ó. Cara, o que eu vou falar para essa mulher? Eu vou falar assim, tudo bem, eu te entendo. Beleza. Entendi. Porque se for uma coisa mais assim, tipo, mais comercial e tal, daí depois uma outra hora a gente vê e, sabe, a pessoa se desculpando e tá, entendeu? Nem quero mais falar sobre isso, mas beleza, e que droga, sabe? Porque essa pessoa se sentiu super mal e não precisava, sabe? A gente tá aqui conversando sobre uma coisa extremamente natural, entende? Não é nada de, sei lá, estamos fazendo algum mal, vamos pensar uma coisa... Não tem nada a ver, a gente está conversando aqui. Cada uma está falando da sua vivência, né? Exato, não estamos falando de empresas nenhuma, não viemos aqui como CNPJ, entendeu? Falando da nossa história, da nossa, e em algum momento se cruza, óbvio, porque a gente, né, tá dentro da vida da empresa, mas ninguém tá aqui falando das empresas, a gente tá falando da gente, né? E das histórias que a gente conheceu. Nem representando uma empresa e jamais, nem expondo empresa nenhuma. Né? Zero. Nem é essa a ideia. A ideia Zero. É contar a ideia, histórias, exatamente, a ideia é até a gente dar ideias para empresas, para que fiquem melhores lugares para se trabalhar, para que a gente tenha mais produtividade, para que a gente seja mais feliz. Só que assim, é difícil. É muito difícil ser mulher. É muito difícil ser mulher todos os dias. E quando isso acontece, tu fica num misto de tristeza, de revolta, que tu pensa, meu Deus, que vontade de ir lá e falar um monte de coisa. E tu pensa, não, sabe? Porque daí tu também não pode fazer isso, porque aquela outra pessoa também pode ser prejudicada, entendeu? Então, assim, bem triste essa situação. Mas nós não vamos nos calar diante dessas coisas, entendeu? A gente não vai ficar quieto e a gente vai trazer cada vez mais esses assuntos em todos os lugares que a gente puder falar. Porque eu acho que esse é o verdadeiro papel da mulher que está na liderança, da mulher que tem lugar de fala, ela tem que falar, né? Tanto de mulher quanto de outras coisas, mas a gente falando aqui, né, que é o nosso assunto de mulher, a gente precisa falar. A gente não pode ficar quieta. Márcio, quanto tempo temos de gravação aí? 1h28. Temos tempo, mas mais um assunto? Eu vou jogar o Afeganistão aqui pra gente falar um pouquinho. Deus. Uau. Mais? Tava pouca polêmica? Mas falando só para complementar o que a Ana trouxe, né? Para te ter noção, assim, nós como empresa, né, estamos atuando dentro de uma empresa e não estamos mais no ambiente de trabalho, no horário de trabalho, mas mesmo assim a nossa vida pessoal é afetada, porque a partir do momento que você está se expressando como CPF e não CNPJ, tu não deve mais satisfação para a empresa. Mas mesmo assim, né, as pessoas tentam te, entre aspas, ameaçar
olha, não pode. Ou, né, ir lá e dizer, ó, tu não vai. Porque se tu não for, entre aspas, a pessoa está dizendo, se tu for, tu vai ter uma penalidade. Né? Automaticamente, o que a gente pensa? Eu preciso trabalhar e pagar as contas. Né? Eu preciso desse emprego. Então, olha o quanto que a gente se oculta, né, como mulher, como ser humano, por medo, né, de acontecer isso. Por medo de ficar desempregado, ou por medo que alguém faça alguma coisa contra nós. Então, assim, é uma situação muito difícil. E é uma luta, assim, ó, diária. Diária. A partir do momento que tu acorda, que tu sai, ou tu pega, né, e vai pra tua empresa, ou, né, o caminho que tu vai seguir, é uma luta diária até tu deitar na tua cama e descansar. E tu falou antes de empatia, né? Acho que o convite para os homens que estão na liderança e querem ser aliados e querem ajudar a mudar essa realidade converse com as mulheres que estão à sua volta e escutem de verdade, escutem para escutar, né? Escutem com empatia, assim, tentem se colocar um pouco no lugar. Enfim, é impossível, né? Saber exatamente como é, mas de criar esse espaço de ouvir de verdade, porque é isso que tu falou, assim, é uma série de coisas que a gente precisa pensar que os homens nem imaginam, né? Da forma como tu fala, te posiciona, que tu te veste, que tu sorri demais, pode estar passando a impressão errada. Tu tem que encaixar isso e ainda fazer todo o resto, né? É difícil. É uma coisa a mais, né? Pra fazer. Eu falei uma coisa pra Camila, e aí eu vou até trazer aqui, mas a mulher não pode ser bonita e inteligente. Ou ela é bonita ou ela é inteligente. É verdade. Não pode ser as duas coisas. A mulher tá lá com Ninguém quem que sabe ela lidar, né? Com quem que ela ficou. Aquela lá, ó, tô sabendo de umas fofocas dela, tava saindo com não sei o quê. Gente, quem aqui nunca ouviu uma dessa? Nossa. Muitas vezes, né? Uhum. E às vezes, para te continuar, tu às vezes escuta isso. Tu precisa, né, fazer corpo mole, ouvir aquilo para te continuar no emprego. Muitas vezes. Tu precisa continuar ouvindo aquilo, aquelas piadinhas, aquele gestor, né, um pouquinho mais abusivo, aquela mensagenzinha no celular, aquelas coisas assim. Hoje precisa ficar até um pouquinho mais tarde. Hoje vai ter isso, hoje vai ter aquilo, mas tudo induzindo, né? Então, assim, é muito complicado. Então, o geral pergunte, converse, escute, não deduza nada e também não deixe... Existe uma coisa, não fique presumindo o que é. Vai lá, conversa, discute, entende o que as pessoas precisam, não só as mulheres, né? Exato. O que as pessoas precisam para desenvolver todo o seu potencial, que é isso que a empresa quer, no fim das contas. Ela está pagando para que tu vá lá dar o teu melhor. Então, ajuda a tirar as barreiras da volta para que ela possa, de verdade, enfim, focar só nisso, né? E dar o seu melhor e explodir todo o seu potencial. Converse, dê espaço para as pessoas falarem e se abrirem e dizer o que elas precisam. Só pra não ficar no ar, no meu Afeganistão, que eu joguei do nada. Vocês acham que tem como ajudar a gente estando aqui à distância? Sim, com certeza. A distante das pessoas? Distante da realidade completa lá. A gente tá aqui alguns milhares de quilômetros, não só a distância física, mas até a distância cultural, a distância... Enfim, eu não sei se existe alguma forma a não ser a gente olhar as notícias e se compadecer do que a gente tá vendo lá, né? Ou não, existe alguma coisa que a gente possa fazer... Quanto mais... E colaborar de alguma forma? Falar sobre isso é uma forma de ajudar ou não? É a primeira, eu acho. Eu acho que... É a primeira. Porque, assim, a partir do momento que nós conseguirmos nos expressar, né, como ser humano, como mulher, e quanto mais mulheres se expressarem, né, referente a esse assunto, referente a como elas se sentem, olha quantas e milhares de mulheres nós vamos conseguir atingir. Um exemplo do grupo da e-commerce, mulheres, né? Olha o número de pessoas que tem no grupo. Então, assim, já conseguimos atingir um patamar, né? O pessoal que está no grupo, grande. Então, assim, quanto mais conseguirmos nos expressar em diferentes, em determinados assuntos, vamos conseguir atingir mais pessoas, independente se ela está do nosso lado, se ela está a quilômetros de distância, se ela está em outro país. Então, assim... A comunicação clara, a comunicação transparente faz toda a diferença na vida do ser humano, em todos os sentidos. E eu gostaria de dizer uma coisa sobre isso, que sim, temos como ajudar. A primeira coisa é falar e a segunda coisa é dar exemplo, né? Dar exemplo é super importante. Então, o exemplo, ele arrasta.
Faz o que tu acha que tem que ser feito. Mostra para as pessoas como que tu deve se comportar, porque às vezes as pessoas também não fazem porque elas não sabem, né? Então vamos estar num protagonismo das coisas. Então eu tenho uma pessoa que hoje para mim é uma líder maravilhosa. Eu tenho 2 pessoas que são minhas mentoras, assim, que eu olho e acho que são maravilhosas, que uma é a Magalu, a Maria Luísa Trajano. Eu sou completamente apaixonada por essa mulher, e a segunda é a Lisiane Mello, da Continental Center. E a Lisi, ela é seguidora da Maria Luísa Trajano, talvez seja por isso que eu gosto das 2. Mas o quão é importante ter uma mulher com voz ativa, uma mulher negra, uma mulher que é gerente, uma mulher que não tem medo, que não tem vergonha, que fala, que dá exemplo. Uma mulher que olha o funcionário, o colaborador dela passando por preconceito, e ela não fica quieta. Ela não se faz de... agora eu vou ficar na minha, porque senão... Não, ela usa a voz que tem, né? Ela fala, é isso que eu falei. O quão importante é a gente estar no lugar de fala e a gente aproveitar disso. Então, eu já passei por diversas situações perto da Lise, e que sei da Lise, dela passar por esse momento, dela passar por situações de preconceito com funcionários dela, de ela sentar e falar, isso aqui não vai acontecer mais. Né? A gente estava, só para exemplificar, que não é dentro da empresa isso, tá? Mas a gente estava no E-Commerce Brasil de 2019, eu acho, e um funcionário dela, que é homossexual, estava conversando com ela dentro do Uber, indo para Transamérica, conversando, falando sobre a vida, falando de alguma coisa relacionado a um amigo dele que era gay também e tal, conversando, e o motorista do Uber, ele era evangélico, e aí eles estavam conversando no banco de trás, e o cara começou a aumentar o volume do carro, assim, aumentar. E aí ela começou a ver que ela estava gritando, e ela falou, bateu assim no ombro dele e falou, moço, olha só, pode baixar um pouquinho o volume, tá me atrapalhando, tá, a gente tá conversando aqui. Não, porque vocês estão falando, não é coisa de Deus, que não sei o que, e começou a discutir com ela. E aí começou a falar, assim, e o menino, ele ficou em choque, ele parou assim, ficou assim, e ela falou, para o carro agora. Tipo, no meio, assim, da estrada. Tipo, sem nada no perto. Ela falou, para o carro agora. E ela, não sei o que dela, tu é o prestador de serviço, eu tô te pagando e eu tô dizendo pra tu parar o carro agora e eu não quero mais que tu me leve. Não, porque não sei o que, para o carro. E ela desceu, tirou o menino ficou parado, assim. Tirou o menino e, tipo, acabou com o cara. Falou horrores pra ele, botou ele no lugar dele, tipo, beleza que tu tem a tua crença, tudo, mas tu não pode respeitar outra pessoa que eu tô conversando aqui, entendeu? Isso é inaceitável, as pessoas têm que ter o direito de falar o que elas querem, entende? Então, ela se posiciona muito. Então, tudo isso que a gente falou se resume a dar o exemplo, mostrar que sim, tem que ser falado, não tem que ser grosseiro, não tem que ser mal educado, não precisa ser, não, só que as coisas têm que ser ditas, tem que ser explícito, tem que ser falado com todas as letras. Não pode acontecer. Não vai acontecer. Comigo não vai acontecer. Beleza, tá acontecendo ali, depois dessa parede, beleza, mas aqui onde eu tô não vai acontecer. E a gente precisa falar sobre isso. Então, gostaria de ressaltar isso, que sim, dá para ajudar falando e dá para ajudar fazendo, né? Então, não só ficar naquela coisa de post do Facebook, compartilha o story, não, faz, né? Não fica só no... Quando acontece essas coisas, tipo, né, George Floyd e tal, isso. os grandes casos, dá aquela... E agora o Afeganistão dá esse boom, todo mundo postando, meu Deus, né, ajudem, rezem e tal. E a gente fica, né, tipo, ok, acho que o post, né, causa awareness, que a gente fala, né, mas na prática, enfim, o que dá pra fazer? Eu acho que é isso que e fora da rede social, o que tu tá fazendo? Então, não adianta postar Você e tá aí... bem fora Você da tá rede bem? social. No outro dia fazer a piadinha, ser a pessoa que, né? É que eu acho que tudo. Dia do Orgulho Gay, agora do Afeganistão, Black Lives Matter. Black Lives Matter. O que acontece eu vejo muita gente publicando pra ganhar like. Pra lacrar. Óbvio. Óbvio. Isso é pra ganhar seguidor, tá pra cagando, ganhar, né? pra ganhar, como é que é? Afirmação, engajamento. Isso é ridículo. É. Isso é ridículo. É preferível ficar quieto e fazer, de fato, alguma coisa,
Ou, enfim, quer engajar ali, quer postar, mas também faça alguma coisa. E as pessoas né? falam, mas tu daí tu faz não sei o que e tu posta. Que nem a vacina, né? Tu posta. Ai, pra quê? Pra ficar mostrando pros outros? Não, gente. Porque a gente tem que incentivar as pessoas a fazerem as coisas, entendeu? Então, claro, fazer... mas se tu tá postando, faz isso, sabe? Não fica só postando, faz alguma coisa, Não pode né? ser só pelo post, né? Não. E do Afeganistão, o buraco é bem mais embaixo, né? Muita gente postou maneiras de ajudar ONGs que estão trabalhando lá e que vão agora ficar com o rescaldo de toda a tragédia lá para tentar ajudar na prática, né? O medo é que isso suma da mídia daqui a pouco, porque vão correr com a imprensa de lá, enfim, sabe-se lá o que vai acontecer, e daqui a pouco ninguém mais fala sobre isso, e isso vai virar mais um país, né? Com uma ditadura, enfim, um terrorismo. Então, acho que a gente pode, talvez, colocar no post essas ONGs sérias em que a gente sabe que estão fazendo um trabalho lá e que vão, de fato, fazer alguma coisa. E aí, acho que é a única coisa que dá para fazer agora, né? Falar sobre o assunto, né? Não deixar morrer o assunto no boom aí da mídia, mas quem, de fato, quiser fazer alguma coisa, existem ONGs que estão lá tentando ajudar. Então, acho que a gente pode... postar. Legal, vamos fazer isso. Vamos fazer esse esforço. A gente coloca no post, então, aqui. Já tinha ficado Mulheres no E-commerce. Também para linkar. Bom, depois a gente ouve o podcast inteiro para lembrar dos links todos que tem que colocar. Muitos links. Vai tudo lá. Arrasta pra cima. Vai acabar agora, né? Esse negócio do arrasta Vai pra cima. acabar. Vai, diz que vai. Arrasta pra cima. Mas esse assunto para outro podcast. Gente, muito, muito obrigado mesmo. É uma discussão que a gente poderia ficar aqui a noite inteira conversando. Acho que para mim e para 50% das pessoas que vão ouvir esse podcast aqui, que estão do outro lado da conversa, que talvez seja muita coisa, seja novidade. E foi muito enriquecedor para mim. E eu tinha muita vontade, fica o convite até para quem está nos ouvindo aqui, de ter a oportunidade de conversar com outras bandeiras também, sabe? De ter a oportunidade de conversar com gente que defende outras causas aqui, porque eu acho que é importante levar esse assunto. Para mim é enriquecedor, e é enriquecedor, tenho certeza, para quem está ouvindo também. Então, muito obrigado para ti, Ana, por tu ter levantado essa pauta, né? Correu atrás. Né? É um 7-1 todo dia. Deu um certo trabalhinho aí para conseguir marcar, mas deu tudo certo. Então, muito, muito obrigado pelo esforço, pela ideia da pauta, por tu estar aqui hoje. Muito obrigado vocês também, por terem dedicado aí uma... A Luana tá... Eu tô sempre aí mesmo. Eu tava aqui já. Eu já tava aqui. Tô sempre aqui. Tá. Vocês querem passar a rede social? Como é que faz para seguir? Eu quero só pedir uma coisa pro Denis. Denis, faz antes de começar o podcast, tu começa falando assim, ó, homens ou pessoas, não precisa ser homens, tá? Pessoas, que se vocês começarem a ficarem entediados, não fiquem, escutem esse podcast até o final, porque tem homens que vão, a maioria é homens, tá? Que vão começar a falar, vão falar de feminismo. Gente, por favor, vocês precisam falar sobre isso, entendeu? Isso precisa ser falado, então... Se você chegou até aqui, tá tudo bem, já tá no final, entendeu? Mas é bom que a gente fale isso desde o início, porque eu vou olhar, tá? Depois quantas visualizações vai ter esse episódio. Eu quero ver. A gente quer as estatísticas, percentual homens, mulheres e tal, depois. E eu consigo também olhar o watch time, né? Que é quando que as pessoas desistiram. Olha, que a gente tava falando. Vamos querer ver, depois a gente vai... Qual dessas polêmicas aí que a galera pulou fora? Qual? Mas isso é uma experiência lá da empresa também. Normalmente, quando a gente chama para discutir o tema, vai quem não precisa discutir. Quem já tá dentro do assunto. É difícil engajar justamente quem tinha que estar ouvindo, sabe? Então, escutem, não custa. Eu acho que, de repente, eu sempre digo às vezes que às vezes é bom começar de trás para frente, né? As histórias, os contos, porque parece que de trás para frente é mais agradável, ou eu presto mais atenção de trás para frente. Então, assim, a importância da empatia, né? No geral, os seres humanos, a empatia com o próximo, a empatia com si mesmo, porque qualquer tipo de ser humano, a gente se cobra muito, né? O ser humano tem o hábito de se cobrar. E até onde isso é saudável? Então, vamos... É ter empatia consigo mesmo e com o próximo. E cada vez mais é trazer, né, a transparência, a comunicação e os nossos desejos e vontades, mas fazer acontecer. Não na teoria, mas na prática.
Ou a gente bota um clickbait e diz que é um vídeo de... sei lá, Isso. já- Eu acho. Qualquer coisa. Vou tentar esse. Qualquer coisa aleatória. 101 piadinhas que você não pode deixar para as próximas. Cachorros fofos. Cachorros no fofos é WhatsApp. muito bom. Vai, começa por ti. Rede social, como é que as pessoas podem ser... Nossa, eu não sou uma pessoa Não? de redes sociais. Mas, enfim, Lua Borges 83, meu Instagram. Acho que é o que eu mais uso. Ou LinkedIn. Ah, mas eu nem sei Não? como é que eu sou no LinkedIn. Será que vai achar por Luana Borges? No Acha? LinkedIn. Então tá. Sou. Acha. O meu é @Ana Lu Rocha, meu Instagram. E o meu LinkedIn é Ana Luísa Rocha. Ana Luísa, meu nome é tudo junto, então não tem, Importante. não tem É fácil de erro. achar. Ana Luísa, tudo junto, com Z, sem acento. Rocha. Só tem Única. eu. O meu, então, é @Camila Pedicchio, que é um pouquinho mais difícil. E o LinkedIn, então, que é muito importante, pessoal. Recursos humanos, vagas, oportunidades. Chama Camila. Dickel. Então, assim, sigam lá e vamos fazer... tentar, né, começar conosco um mundo diferente, né? Um futuro diferente. Show. Vou colocar todos os links para facilitar na Meu descrição senhora, do vai post, ser muito, né? vai ser a coisa, vai ser o episódio com mais link. Mateada. Os link buildings vão agradecer. Um recadinho final, então, para quem tá nos ouvindo. Estamos disponível aqui sabe o que eu esqueci de falar? Eu lembrei antes da metade aqui que eu esqueci lá no começo de dizer para as pessoas: se inscrevam no canal, dê o seu Inscreva like. no canal. Não fiz nada disso, já fui direto pro assunto. Então fica aqui no final, ó. Se inscreve no canal aqui no YouTube, ativa as notificações para receber todas as quintas-feiras os novos episódios, e todos os dias eu publico um corte ou um short, que são os melhores momentos do Mateada Podcast, ideal para tu enviar para alguém, enviar para um amigo que tu acha que tenha que conhecer o podcast aqui. E estamos disponíveis também em todas as plataformas de streaming. Tu vai encontrar a gente lá no Spotify, no Google, Amazon, Deezer, todas as outras plataformas que publicam podcasts, estaremos lá também. Mas eu tenho um carinhozinho especial aí pelo Spotify, quero chegar logo lá ao top 100 podcasts do Spotify, e eu preciso da tua ajuda. Não só para tu se inscrever, dar um like nos episódios lá também, mas compartilhar isso com outras pessoas. E é isso. Até quinta-feira que vem. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito Valeu. obrigada, valeu.